Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos juntos finalizar a aula dessa semana. É isso aí, turminha, sextou. E eu quero convidar vocês, para estar junto comigo, dando aquela velha olhadinha na nossa trilha do dia. Hoje, meus amores, vamos trabalhar geografia e ética. E eu peço que vocês abram o livro integrado de vocês, Eu Gosto, lá na página 339, na disciplina de geografia, onde iremos falar um pouquinho sobre o meio ambiente, tá certo? Na imagem, que você pode observar aí, temos a imagem de uma parte da Amazônia, ok? E aí, dentro dessa imagem, nós podemos observar, além do céu e das nuvens, a água e a vegetação. Ela representa o exemplo de um ambiente natural, lugar que ainda não foi transformado pelo homem, tá certo? E aí, quando este ambiente ele não tem ali com nenhuma construção humana, nós chamamos ele de ambiente natural, ou seja, um ambiente não transformado pela ação humana. Os elementos que formam o ambiente natural são a água, o solo, a vegetação e os animais. O elemento que existe em maior quantidade na Terra é a água. A água está presente nos rios, nos lagos, nos mares, nos oceanos e até no ar atmosférico. É isso aí, turminha. Um elemento que temos em maior quantidade no nosso planeta Terra é a água, tá certo? Mas mesmo tendo essa água em grande quantidade, precisamos preservá-la, tá certo? E aí você vai entender ao decorrer dessa aula o porquê precisamos preservar, tia Cátia, essa água, já que temos em grande quantidade no nosso planeta. Você vai entender tudo isso daqui a pouco. A água, ela é fundamental para os seres humanos. Sem a água não há vida, por isso ela é tão importante para todos nós. Já estou aqui apresentando para vocês um dos motivos pelo qual nós, seres humanos, precisamos preservar e cuidar bem desse elemento, tá certo? A importância da água nas nossas vidas é fundamental. Sem a água, nenhum ser humano vai conseguir sobreviver, nenhum ser humano permanece na sua existência, ok? Vamos lá agora para a nossa página 340, onde fala sobre a água, E diz aqui que o primeiro homem, a ir ao espaço foi Yuri, lá no ano, de 1961, certo? Ao visitar a Terra no espaço, Yuri ficou muito emocionado e disse a seguinte frase: a Terra é azul. E aí vem aquela dúvida, Você sabe por que a Terra é azul? Por que será, turma, que a Terra é azul? Alguém sabe me dizer? Mas vamos lá, tia vai te responder. A Terra é azul por causa da quantidade de água que cobre a superfície da Terra, tá certo? É tanta água que a luz do Sol, ela reflete, tá bom? Então, a Terra é coberta, na sua maior parte, por água. E aí, quando a luz do sol bate na água, automaticamente ela vai refletir, tá certo, a cor da nuvem, que é azul. Tranquilo? Então, por isso temos aí essa impressão, de que a Terra ela é azul, tá certo? Produzindo então aí a cor azul. Considerando a quantidade de água que existe no nosso planeta, dos terços dela é formada por água. 2/3, tá, turma? A Terra, que formam os continentes, representam apenas 1/3 da superfície da Terra. Ou seja, a Terra, 2/3 da Terra, ela é formada por água. E apenas 1/3 é formada de superfície, ok? Ou seja, a maior parte da Terra, ela é formada por água. A maior parte da água existente no planeta é salgada, mas o motivo pelo qual precisamos preservar as nossas águas. Mesmo o planeta tendo uma grande parte constituída por água, observe que a maior parte dessa água existente no nosso planeta, ela é salgada. Portanto, não podemos, estar aí consumindo, ok? A água doce está nos rios, nos lagos, nos lençóis subterrâneos, nas geleiras, como as que existem lá no Polo Norte, no Ártico, no Polo Sul, na Antártica e também nas nuvens, ok? O uso da água doce. A maior parte da água doce ou potável do nosso planeta, que é cerca de 70%,
certo? No seu total, é usado em irrigação, ou seja, na agricultura. Essa água não pode ser reaproveitada porque acaba sendo contaminada por produtos químicos como pesticidas, né, e fertilizantes. Ou seja, 70% da água doce que nós temos, ela é utilizada aí dentro da agricultura. E aí essa água ela acaba ficando imprópria para o nosso consumo porque ela acaba sendo contaminada, tá certo, turma? E aí, vamos agora para a nossa página 341 para dar continuidade. A água para consumo dos seres humanos representa apenas, olha aí, turma, 10% do total da água que existe na Terra. A água é usada no preparo dos alimentos, na higiene pessoal, no consumo, na limpeza das residências e etc. Ou seja, de toda essa água que temos no planeta, a porcentagem na qual nós utilizamos, né, para a nossa sobrevivência é 10%, ok? Os outros 20% restante da água potável são utilizados na indústria, em várias etapas da produção. Por exemplo, a indústria de couro, né, que precisa de muita água para fabricar artigos como sapato, como bolsas e etc. Temos aqui, né, uma estatística. Um quilo de couro exige quase 17 litros de água, turma, para ser então aí, ó, produzido o sapato e a bolsa. Veja aí quanta água é consumida na fabricação desses produtos, ok? E logo abaixo temos aqui, né, necessidades de cuidar da água. A água potável existe no planeta, que existe no planeta não aumenta na mesma proporção que o número de seres humanos. Ou seja, né, a população, os seres humanos estão se multiplicando de tal forma que a quantidade de água que a gente tem não consegue dar assistência a todos eles. Então, algumas pessoas acabam sendo desfavorecidas, não é isso? Então, por isso precisamos mais uma vez cuidar daquilo que a gente tem de mais valioso. Isso significa que é um recurso finito, isto é, que se não cuidarmos dele, ele pode se acabar. Os seres humanos têm sido descuidados até agora. Eles poluem os rios e lagos, produzindo condições atmosféricas que levam ao aquecimento global. Isto é, ele faz, né, com que as geleiras derretam e praticando outras atitudes que prejudicam aí as mananciais aquiféricos. Ou seja, né, nós seres humanos temos destruído aquilo que preserva a nossa existência, né? Que é o elemento água. Como é que a gente faz isso, tia Kátia? Através das queimadas, dos desmatamentos, a poluição do ar, tudo isso, né, está elevando o aquecimento global. Por isso está tão quente, cada dia que passa está mais quente, né? A gente costuma dizer hoje que existe um sol para cada ser humano, de tão quente que está. E tudo isso é consequência das ações mal pensadas dos seres humanos, né? Que vão lá nas florestas, começam a queimar, começam a matar, destruir, né, aquilo que está ali para ajudar, né, na nossa sobrevivência. Alguns de vocês talvez tenham visto, né, as reportagens que estavam passando, né, sobre o Amazonas, que passou, sobre as queimadas que houve, agora dentro do Pantanal, onde várias espécies, né, sofreram com aquelas queimadas, e tudo isso vai trazendo consequências não só para os animais e para as plantas, mas para nós também, tá bom? Vamos lá agora para a nossa página 342. Meu Jesus amado. Desculpa aí, turminha, tivemos uma falha aqui, né, na nossa tecnologia, mas vamos continuar na nossa página 342, tá certo? Onde iremos falar agora, né, um pouquinho do desmatamento. O desmatamento não planejado e a construção de moradias em margens de rios e lagos são fatores que prejudicam as reservas de água. O desmatamento provoca secas, períodos longos sem chuvas, e a fixação de moradias em outras construções muito perto das margens pode aumentar a erosão, o que leva, né, a fluxos de água a diminuírem. Ou seja, né, o ser humano e a sua necessidade de destruir para se construir. O ser humano vai lá, destrói as matas, as árvores e começam a construir casas, né, por ter uma necessidade de moradia. Só que eles fazem isso de uma maneira não planejada, de uma maneira não estudada, e acaba prejudicando a si mesmo.
porque, né, através disso, né, as secas começam a acontecer. A gente consegue visualizar, né, e entender que no Nordeste é a região aqui no Brasil que mais sofre com as secas, né, justamente por causa disso, de atitudes impensadas dos seres humanos, tá bom, turma? Por outro lado, existem muitos movimentos e organizações que lutam para que a água do planeta seja preservada. Então, a gente precisa se unir, né, junto com essas organizações e fazer a nossa parte. E como é que a gente pode estar fazendo a nossa parte, tia Kátia? Tomar banhos mais curtos, deixar as torneiras fechadas quando você estiver se ensaboando ou passando shampoo e condicionador no cabelo. Ao escovar o dente, também manter a torneirinha fechada. Evitar estar lavando o carro com água da torneira. Se você quer lavar com a água mais limpa, usar um balde ou então reaproveitar outras águas, como a água da lavagem da roupa, né? Essa água também para estar lavando aí o banheiro, uma calçada. E dessa forma a gente consegue fazer a nossa parte, ok, turma? Lá na página 343 ainda tem a continuação que diz assim: todas as pessoas precisam tomar consciência de que podem fazer alguma coisa para isso, desde evitar, né, o desperdício em casa, nas atividades do dia a dia, até exigir dos governos que fiscalizem as indústrias e as empresas que poluem os rios e os lagos. E aqui ele traz algumas sugestões daquilo que a gente pode estar fazendo para estar economizando água, ok, turminha? Então, vamos lá para a nossa página 344 para a gente realizar as nossas primeiras atividades. No primeiro, ele diz o seguinte: quais atividades dos seres humanos que poluem rios e lagos? Então, você pode estar indo no texto, visualizando novamente e respondendo. Segundo, toda a água existente no planeta é boa para os seres vivos consumirem? Sim ou não? E explique o porquê. Terceiro, circule de onde vem a água doce ou potável que consumimos. Então, temos um quadro aí com algumas opções e você vai estar circulando, né, aí o local de onde a gente tira a nossa água doce ou potável. Quarto quesito, vocês vão completar com as frases, né, de forma correta. Então, vocês irão lá no texto e vão estar completando aqui essas frases, ok? O nosso conteúdo solo será um conteúdo para uma nossa próxima aula, ok, turminha? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Eu peço que vocês abram o livro de vocês lá na página 102, no livro de Ética, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre o museu. E no título, né, do nosso texto é Cidadania no Museu, que diz assim: o museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do desenvolvimento, aberto ao público que adquire, conservar, investigar, comunicar e expor o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu envolvimento, com fins de educação, estudo e deleite. Visitar um museu é sempre uma excelente oportunidade para aprender mais sobre cultura, arte, civilizações antigas e muitos outros assuntos interessantes. Porém, essa visita exige de nós atitudes de cidadania. Bem, eu já tive, né, a oportunidade de ir em alguns museus e eu indico para vocês, é uma visita muito interessante, é algo que realmente nos eleva no nosso conhecimento, né? Você está ali fazendo uma visita a um museu, tendo a oportunidade de, através das imagens, através dos retratos, através das estátuas, das figuras que ali estão, você está podendo conhecer a história de um povo, de uma civilização, né? A história de um país, de uma instituição ou mesmo de uma pessoa. É muito interessante, é algo que realmente amplia os nossos horizontes, os nossos conhecimentos. E eu sempre, né, nas minhas férias, eu busco ir aqui nos museus que temos aqui mesmo no Recife, quando eu estou aqui. E eu já tive a oportunidade de ir ali no Museu do Cais do Recife, né? Que é um museu todo dedicado à história, né, do homem nordestino, né? E que tem ali, né, como propósito falar um pouquinho sobre a história de Luiz Gonzaga, do Nordeste. E ali a gente pode ver, né,
várias formas, né, de como aquele povo ali sobrevive, como é a sua cultura, como é o seu dia a dia, e tudo isso é muito interessante. E outro museu também que eu gostei muito é o Museu do Brenan, que tem ali cada estátua, cada imagem muito interessante. Então eu recomendo, né, para vocês, meus pequeninos, que façam essa visita junto com o papai, com a mamãe, que estejam ali visitando alguns museus, porque ali está também a história, né, do nosso povo, a história de uma civilização, e é tudo muito interessante. Vamos lá agora para a nossa página 103 para continuar. Lá iremos encontrar muitas obras, objetos raros, documentos, pintura, esculturas e o que mais possa servir de interesse para que esteja em um museu. Por isso, nosso comportamento nesses lugares fantásticos deve seguir algumas regras para que eles não sejam danificados ou perca seu acervo por causa de visitantes com comportamentos inadequados. Ou seja, nós estamos fazendo uma visita a um museu e precisamos nos comportar, né? Porque ali existe, né, toda uma história, todo um contexto, né, que remete ao passado de alguém, de alguma cidade, de algum país, de algum povo. E para que esse museu não perca aquilo que eles têm ali expondo, precisamos nos comportar, ter um comportamento adequado. Por exemplo, no museu a gente não pode falar em voz alta. Quando o instrutor está ali explicando cada imagem, cada figura, cada pintura, precisamos ficar bem atentos. Não podemos estar correndo dentro do museu para não danificar, não quebrar nada. E é muito, muito, muito legal, gente. É uma visita muito interessante. Para começar, existem vários tipos de museus. Cada um deles vai de regras específicas para as visitas, seguindo para aproveitar melhor sua visita. Mas, de modo geral, as regras giram em torno de não tocar nas peças, para não danificá-las, não tirar fotos com flash para não estragar as pinturas e decorações de algum objeto, não consumir alimentos no interior dos museus, ter cuidado para não sujar o ambiente por onde você passa, evitar falar alto, enfim, ter um comportamento de um cidadão consciente de seus direitos, mas também dos seus deveres na sociedade. Existem, né, alguns museus que são interativos, isto é, em sua exposição sempre há algo, né, para se fazer, para brincar, para se envolver, mais diretamente. Mas são casos particulares, né? Não é em todo museu que você pode interagir com aquilo que está sendo exposto. Geralmente as visitas são guiadas, ou seja, há uma pessoa explicando tudo. Então aproveite, pergunte o que tiver curiosidade, desde que seja na hora certa. Observe tudo, aprenda, conte sua experiência para outras pessoas. Então, turminha, façam a visita ao museu, é muito, muito mágico. E aí, na página 104, temos aqui as nossas primeiras atividades. No primeiro diz assim: há algo errado neste desenho? Faça um X no erro. Segundo, escreva 3 regras que devem ser cumpridas em museus. Terceiro, no diagrama abaixo, você encontrará 4 palavras que dão significados a um museu. Então, você vai procurar aqui e vai circular. Página 105. Vamos conhecer alguns museus no Brasil. Temos aqui a imagem de alguns deles, né? Quarto, ajude a menina a atravessar o labirinto para chegar até o Museu do Ipiranga. No quinto, pesquise imagem em revistas e jornais ou internet de objetos que são, né, guardados em museus ao redor do mundo. Cole um papel em um painel e exponha-os na sala. Como a gente não está podendo expor na sala, o que é que eu vou pedir para vocês? Que vocês estejam aí fazendo essa pesquisa e quando vocês encontrarem, né, algum objeto interessante na opinião de vocês, que estão sendo exposto em qualquer museu no mundo, vocês tirem foto, tá certo? E botem lá no grupo, ok? Para que a gente assim esteja compartilhando com os nossos coleguinhas, né? Isso que é tão legal. Tranquilo, turminha? Então a gente finaliza aqui as nossas atividades de hoje. Um beijo no coração de vocês. Peço mais uma vez que Deus esteja abençoando o seu dia, sua vida, sua casa e sua família. Fique com Deus, um ótimo fim de semana e até a próxima semana.